Os planetas dos buracos negros. Planetes Michel Starr. É fácil pensar em buracos negros como máquinas de destruição vorazes, sugando tudo em sua vizinhança imediata. Mas nem sempre é assim. Os ambientes em torno de buracos negros supermassivos ativos são complexos e, no ano passado, uma equipe de astrônomos mostrou que há uma zona segura em torno de cada buraco negro supermassivo em que milhares de planetas podem estar orbitando. Agora, a equipe liderada por Keiichi Ohada, da Universidade de Kagoshima, no Japão, deu um novo nome a esses planetas buracos negros, planetes, o que é simplesmente encantador, e descobriu como esses planetes podem se formar a partir dos grãos de poeira girando em torno do planeta orifício. Aqui, investigamos os processos de coagulação de poeira e as condições físicas da formação do planete, escreveram eles em um artigo submetido atualmente ao The Astrophysical Journal para revisão por pares e carregado no serviço de pré-impressão arquivo. Nossos resultados sugerem que planetes podem ser formados em torno de núcleos galácticos ativos de luminosidade relativamente baixa durante sua vida. Sabemos que estrelas podem ser capturadas em órbita ao redor de buracos negros supermassivos. Os astrônomos têm observado a complexa dança de estrelas ao redor de Sagitário A, o buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea, por décadas. Também foi levantada a hipótese de que os exoplanetas, ambos orbitando as estrelas capturadas, ou rebeldes, podem ser capturados por buracos negros também. Mas a equipe de Ohada propõe uma nova classe de exoplanetas, aqueles que se formam diretamente ao redor de buracos negros supermassivos ativos no coração das galáxias. Esse buraco negro ativo é cercado por um disco de acreção, um enorme touro de poeira e gás girando em torno, sua borda interna alimentando o buraco negro. É muito parecido com a forma como os planetas se formam em torno das estrelas. Um aglomerado em uma nuvem de gás colapsa gravitacionalmente sobre si mesmo, girando. Esta é a protoestrela. À medida que gira, o material da nuvem circundante forma um disco que o alimenta, enquanto um pouco mais longe da estrela, onde o material orbita de forma mais estável, os planetas podem se formar. No processo de formação planetária, os grãos de poeira que compõem o disco começam a se grudar devido a forças eletrostáticas. Essas peças maiores então começam a colidir mais com as outras, gradualmente acumulando mais e mais grãos até que o objeto seja massivo o suficiente para as forças gravitacionais assumirem o controle. Se nada interromper o processo, depois de alguns milhões de anos ou mais, você tem um planeta. Em seu artigo no ano passado, Ohada e sua equipe descobriram que, a distâncias suficientes do buraco negro, a formação de planeta pode ser ainda mais eficiente do que em torno de estrelas, porque a velocidade orbital do disco de acreção é rápida o suficiente para evitar que os objetos escapem da órbita e derivem em direção ao buraco negro. Mas houve alguns problemas com seus cálculos. Em primeiro lugar, é possível que, se a velocidade de colisão dos aglomerados de gás for alta o suficiente, os agregados de poeira iniciais poderiam se despedaçar, em vez de grudar uns nos outros. Em segundo lugar, os aglomerados podem crescer muito rapidamente no estágio de colisão, o que não se encaixa em um modelo de densidade de poeira mais natural. Com essas restrições em mente, a equipe recalculou seu modelo de formação de planete fora da linha da neve, a distância do corpo central na qual os compostos voláteis podem se condensar em gelo. E eles descobriram que, se nosso modelo de formação planetária estiver correto, deve haver de fato condições sob as quais planetas podem se formar. Se a viscosidade do disco estiver abaixo de um certo limite, isso evitará que os agregados se destruam na colisão. E, como a formação de planetas não está sujeita às mesmas limitações dos planetas, eles podem ser chunqueiros absolutos. Em torno de um buraco negro supermassivo com 1 milhão de massas solares, planetas na linha de neve podem se formar em 70 a 80 milhões de anos. Quanto mais longe eles estão do buraco negro, maiores eles crescem. De acordo com os novos cálculos da equipe, a cerca de 13 anos-luz do buraco negro, os planetas podem variar entre 23 mil massas terrestres, o que está bem no limite superior da massa planetária como a conhecemos. Para um buraco negro com 10 milhões de massas solares, essa massa pode facilmente tombar para o território das anãs marrons, corpos que estão entre gigantes gasosos e estrelas, fundindo deutério em seus núcleos, mas não suficientemente massiva para a fusão de hidrogênio. Claro, não podemos realmente detectar esses objetos, o que significa que eles devem permanecer puramente hipotéticos por enquanto.
Mas eles se juntaram a um círculo crescente de objetos cósmicos hipotéticos adoravelmente nomeados, que inclui luas lunares, luas de luas, e planetas, as luas de grandes exoplanetas que são expulsos da órbita planetária para a órbita estelar, como um planeta. E, observam os pesquisadores, os planetas abrem caminhos interessantes para explorar o espaço extremo em torno dos buracos negros supermassivos. Nossos resultados sugerem que planetas podem ser formados em torno de núcleos galácticos ativos de luminosidade relativamente baixa durante sua vida, 100 milhões de anos, escreveram eles em seu artigo. O envelope gasoso de um planeta deve ser insignificante em comparação com a massa do planeta. Portanto, o sistema de planetas é extraordinariamente diferente dos planetas padrão do tipo Terra nos sistemas exoplaneta. A estabilidade dinâmica de tal sistema em torno de um buraco negro supermassivo pode ser um assunto interessante para estudos futuros. A pesquisa foi submetida ao Astrophysical Journal e está disponível no arquivo. Milhares de planetas semelhantes à Terra podem circundar o buraco negro central da Via Láctea. Por Raffiletster, 6 de agosto de 2020. Um novo e estranho tipo de mundo pode orbitar o gigantesco buraco negro no centro da Via Láctea. Comentários. 1. Os planetas de um buraco negro orbitariam a anos-luz de distância do centro quente ilustrado aqui. Os planetas de um buraco negro orbitariam a anos-luz de distância do centro quente ilustrado aqui. Imagem, copyright Shutterstock. Supermassivos buracos negros do nosso universo, poço gravitacional monstruosas que as galáxias se unem e eles próprios coroa de flores em girando casulas de poeira que emitem brilhante de raios X vigas. Às vezes, colunas brilhantes de matéria explodem de seus polos, formando jatos visíveis através do espaço. E agora alguns cientistas suspeitam que esses monstros gravitacionais podem hospedar planetas, dezenas de milhares deles. Propaganda. Não, isso não é um erro de digitação. Os cientistas sugerem chamar esses planetas buracos negros de planetas. Esses planetas se formariam a partir das nuvens de poeira rodopiante que circundam os buracos negros. E eles não seriam muito diferentes dos planetas que orbitam estrelas normais. Alguns seriam duros e rochosos, como a Terra, embora provavelmente até 10 vezes maiores. Alguns seriam gigantes gasosos, como Netuno do nosso sistema solar. Eles quase certamente seriam invisíveis para nós, escondidos no disco de matéria que os gerou e diminuídos por seus pais supermassivos. Mas em um par de artigos publicados no Astrophysical Journal em novembro de 2019 e no arquivo em julho de 2020, respectivamente, uma equipe de pesquisadores expôs o caso de que esses planetas buracos negros devem existir. Related, Tibigest Black Hole Findings. Clicker e Formor Espaço.com Videos. Note Very Supermassive Black Hole, SMBH, Wall Host Planets. Morping into Arba of Materistrikier around Black Hole Tanti Protoplanetary Disk around Youngstar. Swirling Dust and Gas around SMBH is Falestence. Anti-corona of Infaling Materatity Edge of its Event Horizon Mate Bisuot and Brigitatis Cant for Manuering Tirling Disk. And Season of Tick Ingredients for Planet Formation. Partículas de poeira cobertas de gelo tendem a se aglomerar quando colidem. Pensem como dois cubos de gelo podem grudar quando se chocam, contra duas pedras que definitivamente não o fazem, disse o autor Keiichi Ohada, astrofísico da Universidade de Kagoshima no Japão. Com o tempo, esses aglomerados crescem e desenvolvem gravidade suficiente para atrair ainda mais poeira. Aglomerados que crescem o suficiente então formam planetas rochosos. Relacionados. Os 12 objetos mais estranhos do universo. Os maiores mistérios não resolvidos da física. As ideias mais extravagantes de Stephen Hawking sobre buracos negros. Da mesma forma, sem água congelada ou dióxido de carbono gelo seco, é muito difícil construir um planeta, disse Ohada ao Live Science. Alguns buracos negros têm linhas de neve em seus discos de matéria orbital, regiões além das quais o espaço é frio o suficiente para a formação de gelo, descobriram os pesquisadores. Além da linha, as partículas de poeira são cobertas com gelo, disse Ohada ao Live Science. Como resultado, eles ficam facilmente presos uns aos outros quando colidem. Além da linha de neve, planetas rochosos podem se formar a partir de aglomerados progressivamente maiores em cerca de 10 milhões de anos.
Se esses protoplanetas rochosos atraíssem gás suficiente, eles eventualmente formariam gigantes gasosos. Mas nada disso pode acontecer sem uma fina película de gelo sobre os grãos de poeira. SMBHs mais escuros e frios, como aquele no centro da Via Láctea, são os lares mais prováveis para esses planetas estranhos. Em certo sentido, disse Oda, os planetas não são especialmente surpreendentes. Os discos protoplanetários são semelhantes aos redemoinhos de matéria em torno dos buracos negros. Mas ninguém havia investigado se os planetas poderiam se formar em torno de um SMBH antes, provavelmente porque os pesquisadores no campo da formação de planetas não sabem muito sobre núcleos galácticos ativos e vice-versa, disse Oda. Um núcleo galáctico ativo é a região em torno de um SMBH no centro de uma galáxia. Advertisemente. Relacionado, 9 fatos sobre buracos negros que vão explodir sua mente. Oda e seus coautores ainda estão elaborando os detalhes de sua teoria do Planet. No artigo de 2020, a equipe corrigiu e atualizou o modelo publicado em 2019. Seu modelo Planet original, disse ele, era muito fofo, formando grandes planetas puffball de baixa densidade. Seu modelo atualizado produz planetas mais densos e realistas. E eles refinaram sua compreensão de como a poeira ao redor de um SMBH, onde é distribuída de forma muito mais difusa do que ao redor de uma estrela, se comportaria ao se aglomerar no ambiente de gás fino de um disco SMBH, disse Oda. Propaganda. É difícil imaginar como seria a superfície desses planetas, disse ele. Deixe de lado a estranheza de orbitar um buraco negro supermassivo. Os próprios planetas orbitariam muito mais longe um do outro e do buraco negro do que a Terra faz de seus irmãos ou do Sol. Uma dúzia de anos-luz poderia separar um planeta de seu buraco negro hospedeiro, tornando-os estranhamente solitários. A partir de agora, disse Oda, não há como saber se existe vida em planetas. Será que a estranha luz ultravioleta e a radiação de raios X emitidas pela coroa de um buraco negro permitiriam que seres alienígenas prosperassem em uma parte tão solitária do cosmos? Existem habitantes de planetas olhando para as estrelas e se perguntando se elas também são orbitadas por bolas de rocha e gás? Propaganda. E eles chamam esses planetas estelares de Slanets. Originalmente publicado na Live Science. Planet, uma nova classe de planeta que pode se formar em torno de buracos negros. As nuvens de poeira em torno dos buracos negros supermassivos são o terreno fértil perfeito para um novo tipo exótico de planeta. Por TipZix Archive Blog publicado, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Tópicos relacionados: exoplanetas Black Holes. Planetas ao redor do buraco negro. Buracos negros supermassivos são tipicamente cercados por vastos discos de gás e poeira, como visto no conceito deste artista. E agora, o pesquisador acha que os planetas podem se formar nesses ambientes selvagens. Jurek Peter Shutterstock. Buracos negros supermassivos estão entre os objetos mais emocionantes e intrigantes do universo. Esses são os corpos gigantescos e maciços que estão no coração da maioria, talvez de todas as galáxias. Na verdade, eles podem ser as sementes das quais crescem todas as galáxias. Os buracos negros supermassivos têm pelo menos 100.000 vezes a massa do nosso Sol. Frequentemente, eles estão rodeados por grossas nuvens de gás que irradiam grandes quantidades de energia. Quando isso acontece, eles são chamados de núcleos galácticos ativos. Descobrir as propriedades dessas nuvens e de seus curiosos residentes centrais é um exercício contínuo para astrofísicos. Agora, os pesquisadores têm um novo fenômeno a considerar: a ideia de que os planetas podem se formar nas enormes nuvens de poeira e gás ao redor de buracos negros supermassivos. No ano passado, Keiichi Ohada, da Universidade de Kagoshima, no Japão, e alguns colegas mostraram que, sob certas condições, os planetas deveriam se formar nessas nuvens. Esses planetas buracos negros, ou planetes, como a equipe os chama, seriam bem diferentes de qualquer planeta convencional e aumentariam a possibilidade de uma classe inteiramente nova de objetos para os astrônomos sonharem. Disco protoplanetário. A teoria geralmente aceita sobre a formação de planetas é que ela ocorre no disco protoplanetário de gás e poeira ao redor de estrelas jovens. Quando as partículas de poeira colidem, elas se unem para formar aglomerados maiores que varrem mais poeira à medida que orbitam a estrela. Eventualmente, esses aglomerados crescem o suficiente para se tornarem planetas.
Wada e companhia dizem que um processo semelhante deve ocorrer em torno de buracos negros supermassivos. Eles são cercados por enormes nuvens de poeira e gás que apresentam algumas semelhanças com os discos protoplanetários em torno de estrelas jovens. Conforme a nuvem orbita o buraco negro, as partículas de poeira devem colidir e grudar, formando aglomerados maiores que eventualmente se tornam planetas. A escala desse processo é vasta em comparação com a formação convencional de planetas. Os buracos negros supermassivos são enormes, pelo menos 100.000 vezes a massa do nosso Sol. Mas as partículas de gelo só podem se formar onde é frio o suficiente para que os compostos voláteis se condensem. Acontece que fica a cerca de 100 trilhões de quilômetros do próprio buraco negro, em uma órbita que leva cerca de 1 milhão de anos para ser concluída. Aniversários em planetas seriam poucos e distantes entre si. Em seguida, a equipe considerou quão grande esses corpos poderiam crescer. Uma limitação importante é a velocidade relativa das partículas de poeira na nuvem. Partículas de movimento lento podem colidir e grudar, mas as de movimento rápido se separam constantemente em colisões de alta velocidade. Wada e Ku calcularam que essa velocidade crítica deve ser inferior a cerca de 80 metros por segundo. Ao mesmo tempo, a taxa de colisões deve ser alta o suficiente para que os planetas se formem durante o tempo de vida de um núcleo galáctico ativo, considerado talvez 100 milhões de anos. Isso deixa apenas um pequeno parâmetro de espaço no qual os planetas podem se formar, a menos que haja outro fator que promova a formação de planetas. O foco do trabalho atual da equipe é exatamente esse fator, o impacto da radiação na nuvem de poeira. A radiação de um núcleo galáctico ativo tenderia a afastar as partículas de poeira do buraco negro, criando um vento constante de material fresco para a formação de planeta. Núcleo galáctico ativo. Isso tem um impacto significativo, dizem Wada e Cia. Nessas condições, os planetas crescem mais rápido e podem atingir tamanhos de até 3.000 vezes a massa da Terra, além dos quais eles teriam massa suficiente para formar anãs marrons. Sem esse vento de poeira, os planetas não atingiriam mais de 6 vezes a massa da Terra. Nossos resultados sugerem que os planetas podem ser formados em torno de núcleos galácticos ativos de luminosidade relativamente baixa durante sua vida, dizem Wada e Cia. Como seriam esses corpos é uma questão em aberto. Wada e companhia dizem que não podem ser gigantes gasosos como Júpiter ou Netuno. O envoltório gasoso de um planeta deve ser insignificante em comparação com a massa do planeta, dizem eles. E nem seriam muito parecidos com a Terra. Planetas são extraordinariamente diferentes dos planetas padrão do tipo Terra, acrescentou a equipe. Por enquanto, o trabalho é inteiramente teórico e a perspectiva de observar um planeta não parece grande. O núcleo galáctico ativo mais próximo, Centaurus A, está a 11 milhões de anos-luz da Terra, muito além do escopo das pesquisas atuais de exoplanetas, que se estendem por apenas alguns milhares de anos-luz. Mas se os planetas existem, a próxima questão é se eles podem sustentar a vida. Exatamente essa questão surgiu após o lançamento do filme Interestelar, que incluía um planeta potencialmente habitável orbitando um buraco negro. A resposta, provavelmente não, embora isso não seja motivo para os astrônomos pararem de olhar. Feliz caça ao planeta. Formação de planetas a partir de grãos de poeira ao redor dos buracos negros supermassivos nas galáxias. Keiichi Wada, Yuzuki Tsukamoto, Eiichiro Kokubo. B. Em Wada, Tsukamoto e Kokubo, 2019, propusemos pela primeira vez que uma nova classe de planetas, ou seja, planetas buracos negros, podem ser formados em torno de buracos negros supermassivos, SMBHs, no centro galáctico. Aqui, investigamos os processos de coagulação de poeira e as condições físicas da formação planete fora da linha de neve e vários parsecs, em mais detalhes, especialmente considerando o efeito da advecção radial dos agregados de poeira. Descobrimos que um parâmetro adimensional, onde a velocidade turbulenta w igual a v2t/c2 é a velocidade do som, descrevendo que a viscosidade turbulenta deve ser menor que 0,04 no disco circunnuclear, para evitar a destruição dos agregados devido a colisões. A escala de tempo de formação de planetas em E, 70 a 80 mil para E. A massa dos planetas varia de a 3.000 m sublinhado e em R menor 4 pc para alfa igual 0,02 m sublinhado e a massa da Terra,
que está em contraste com 4M sublinhado e 6M sublinhado Egirzen WGI igual 0,01 a 0,04 MBH igual 106 M 20 M 3000 MER menor 4 igual 0,02 M 4 M 6 M para o caso sem advecção radial. Nossos resultados sugerem que testite, blanetes, podem ser formados em torno de agnes de luminosidade relativamente baixa ERG-S1, durante sua vida Lissin 18 ir. Elboile 1042-1108. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.